A gente iniciou agora em agosto a série de mensagens 10 mandamentos e a gente tem pensado essa mensagem. Eu acho que o retorno está dando um pouquinho de microfonia. Buscado o ensino da vontade de Deus e estamos descobrindo, enquanto a gente estuda os mandamentos, a gente tem aprendido sobre as nossas obrigações com relação a Deus, obrigações com relação ao nosso próximo, obrigação com relação à sociedade. A gente vai fazer a leitura de Êxodo, capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos apresentados a nós pela palavra de Deus. Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 20, nós faremos a leitura do primeiro versículo ao versículo 17 do texto sagrado. E tendo feito a leitura, nós oramos ao Senhor pedindo graça para interpretar o texto, para aprender com o texto e podermos sair daqui prontos, rendidos, para aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Êxodo capítulo 20, do primeiro versículo ao 17, está escrito, palavra de Deus. Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aí a nossa leitura do texto sagrado. Se você puder fechar os seus olhos e concentrar-se em oração, faça isso, pedindo a Deus instrução para esse momento. Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós e na nossa fraqueza, o Senhor manifeste a Sua compaixão falando ao nosso coração. Dá-nos entendimento e direção a partir dos Teus mandamentos. Nós te pedimos isso, na carência que temos, quando reconhecemos que somos pecadores, e na condição natural de pecador, os nossos olhos estão encobertos, assim como os nossos ouvidos, fazendo com que o nosso entendimento, Senhor Deus, seja limitado demais para compreender a grandeza da Tua palavra. Assim, Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor nos ensine, na nossa limitação, na nossa condição. Suplicamos o Teu favor, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, nessa série de mensagens, os 10 mandamentos, nós já aqui falamos de 5 mandamentos. Se de repente você não pegou o início dessa série de mensagens, a gente tem o nosso YouTube, onde a gente inicia esses mandamentos, o estudo sobre estes mandamentos,
E hoje a gente dá continuidade falando aí do 6º, do 7º, do 8º e do 9º mandamento. Nós falaremos, portanto, de 9 mandamentos que dizem respeito a nós e aos nossos próximos, a mim e ao meu próximo. Nós, então, falaremos sobre isso. A gente tem falado sobre os 10 mandamentos diante de um contexto em que eles têm sido esquecidos. A fé, as crenças, elas têm ganhado simpatia com as pessoas do mundo. A gente pensou, talvez, na pandemia, que as igrejas nunca mais voltariam a funcionar. É verdade que isso foi o pensamento de muitas lideranças da igreja. Mas o contrário se mostrou real. As igrejas têm encontrado espaço na sociedade. Não apenas igrejas, mas outras religiões também. A fé e as crenças, elas têm a simpatia. As religiões têm se tornado cada dia mais popular no nosso contexto. A gente olha para isso e encontra as religiões ganhando espaço dentro até mesmo das universidades, onde normalmente era tido como algo averso, apático. E agora as religiões têm ganhado espaço. Em 2015, no Washington Post, um jornal dos Estados Unidos, um professor da Universidade de George Mason, o professor Jack Goldstone, professor de políticas públicas, ele disse o seguinte, abre aspas, os sociólogos queimaram a largada quando afirmaram que o avanço da modernização traria consigo o avanço da descrença, fecha aspas. Havia uma perspectiva entre os sociólogos que dizia que as crenças, as religiões, com o avanço da modernização, elas diminuiriam. As pessoas ficariam cada vez mais intelectuais, mais entendidas e abririam mão de crenças. Mas o professor de políticas públicas, ele percebeu o contrário. Ele disse isso na coluna do jornal, que eles queimaram largada quando eles afirmaram isso, porque a verdade é que a fé e a religião têm ganhado espaço dentro do debate público. Em 2017, o Centro de Pesquisa Pew, PEW, Centro de Pesquisas Pew, estudos sobre números, fatos e tendências que moldam o mundo, apontou o seguinte, apontou que haveria um avanço das religiões entre 2010 e 2050. Olha que isso nem estava ainda dentro de um contexto de pandemia. Talvez dentro da pandemia eles pensassem diferente, mas a verdade é que depois da pandemia isso se mostrou muito real. A partir de 2020, a gente viu a proporção em que as igrejas ganharam. As igrejas cresceram, inclusive as igrejas presbiterianas, que sempre foram tidas como igrejas pequenas. Houve um crescimento das igrejas, não apenas do cristianismo, mas de outras religiões. Religiões de matriz afrodescendente também cresceram, o espiritismo cresceu, enfim. É uma realidade que as pessoas têm buscado algum tipo de entendimento, algum tipo de compreensão a partir da fé. Esse estudo aponta que 4 a cada 5 pessoas, a gente tem 4 afirmando que a fé em Deus faz sentido. Olha que número interessante, que dado interessante. A fé tem crescido, a gente tem ouvido falar disso, as igrejas estão crescendo, mas eu quero dizer que, além dessa constatação ser importante, existe uma outra constatação, que é para nós um problema. A gente tem, sim, essa constatação de que as igrejas estão crescendo, que as religiões estão crescendo, mas, ao lado disso, a gente também tem o avanço de outros números. A CNN publicou o aumento do número de divórcio, por exemplo. Aumentou 4,9. A gente tem o Sinesp dizendo que a cada 100 mil pessoas, 17,9 são assassinadas. Percebam? A gente tem divórcio por causa de imoralidade e outros motivos. A gente tem o número de assassinato cada vez maior.
A Agência Brasil diz que a cada minuto no Brasil 2 celulares são furtados. Olha que coisa interessante. A gente tem um avanço da fé, um aumento das pessoas buscando as religiões, mas esses números aqui que nós estamos vendo acompanham também a questão do aumento da fé. Um outro dado interessante está no Gov, no site do governo brasileiro. O Gov.br tem uma página do Brasil contra fake news. Acreditem, o próprio governo está combatendo a mentira dentro da nossa nação. Por que será? A gente olha para esses dados dentro de um país ou dentro de um contexto global em que a religião e a fé aumenta, mas ao passo que a gente tem a fé aumentando, a gente tem a imoralidade, a mentira, os abusos, a violência também num número de crescente. Isso é no mínimo curioso. Agora, por que que isso acontece? Como isso é possível? Se as igrejas estão cheias, se cresce o número de cristãos no Brasil, cerca de 86% da população brasileira se diz cristã. Esses números, no mínimo, eram para baixar, gente. Era para diminuir. Mas como isso é possível? Alguns teólogos vão dizer que isso é possível porque as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia. Embora exista um aumento do número de pessoas que digam crer em Deus, as pessoas não conhecem o Deus da Bíblia. E por essa razão a gente tem estudado os mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles revelam o caráter de Deus. E por isso, nessa noite, o tema da nossa mensagem é eu e o meu próximo. E a gente vai estudar aqui, trabalhar Êxodo capítulo 20, dos versículos 13 a 16, quando nós encontramos o 6º, 7º, 8º e o 9º mandamento. Então, o primeiro mandamento destes que nós estudaremos hoje, o 6º, diz no versículo 13, não matarás. Um versículo curtinho, uma mensagem curtinha, que traz um peso de grande importância para esse contexto onde pessoas buscam a fé, buscam a religião. Não matarás. A palavra aqui no hebraico, ela poderia ou deveria ser traduzida por não assassinará. A palavra mais adequada para a tradução do texto hebraico que nós temos aqui seria não assassinará, ou então não cometerá homicídio, não matará ilegalmente. Seria essa a ideia. Você não pode matar fora da lei. Essa que é a ideia que o texto propõe para a gente. Porque esse mandamento, ele não proíbe matar. Ele proíbe o assassinato. O 6º mandamento, ele não proíbe matar. Ele proíbe o assassinato. As Escrituras mostram para a gente que o povo de Israel tinha a noção muito clara de que existia a permissão para matar. Matar, por exemplo, em legítima defesa. O povo de Israel matava em legítima defesa. Matava em legítima defesa em favor da própria pessoa, em legítima defesa em favor da família, em legítima defesa em favor da nação. Então, as Escrituras mostram para nós, no Antigo Testamento, que o povo de Israel matava dentro de um contexto legal. Matava, por exemplo, nas guerras. As guerras que eram santas, o povo de Israel avançava matando em nome do Senhor. Por que que eles matavam, por exemplo, e não podiam ter os despojos de guerra daquelas mortes num período de guerra santa? Porque aquela guerra era do Senhor. Eles matavam a fim de manifestar o juízo de Deus contra as nações pagãs. Então, matar dentro desse contexto era permitido. O que não era permitido? Matar, por exemplo, civis. Não era permitido matar mulheres, não era, dentro de um contexto de guerra, matar crianças. Somente se podia matar soldados em campo de batalha. A guerra acontecia nos vales. Aconteciam
fora das cidades, porque era no ambiente onde os soldados se encontravam e ali eles matavam dentro de um contexto permissivo para isso. O Antigo Testamento, ele nos mostra, tanto o Antigo quanto o Novo, eles lidam com a sentença de morte como algo que era legal. Era permitido matar. No Antigo Testamento, por exemplo, por causa da quebra da lei, o povo de Israel era levado a juízo e era apedrejado. E era morto por causa da quebra do mandamento. Então, dentro daquele contexto, era sim permitido matar. Era legal poder exercer uma sentença de morte. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele reafirma isso no capítulo 13 da carta aos Romanos, quando ele diz que o Estado, ele porta a espada, e ele não porta a espada em vão. Porque o Estado, ele carrega consigo a autoridade concedida por Deus para aplicar juízo sobre aqueles que andam e caminham em desordem. Então, dentro da perspectiva bíblica, dentro da visão bíblica, o Estado, ele tem permissão para matar. Vocês se lembram de Jesus quando estava diante de Pilatos? Pilatos disse a ele que tinha o poder tanto de matar quanto de liberar. E Jesus disse o que a Pilatos? Que aquela autoridade que ele tinha foi concedida pelo Pai, pelo próprio Deus. Porque é Deus quem concede a autoridade ao Estado a fim de aplicar a sentença de morte. Então a gente encontra no princípio deste mandamento algo que mostra o valor da vida. Embora a gente fala sobre o mandamento, ele não ser permitido assassinar, mas que matar dentro de um contexto legal era permitido, isso mostra que a vida é preciosa. O princípio deste mandamento vai mostrar para a gente que Deus, ele tinha a intenção de preservar a vida com este mandamento. Não apenas a vida, mas também a sua soberania, porque a vida é Deus quem dá e é Deus quem tira. Então, o sexto mandamento, ele preserva a vida e também a soberania de Deus, porque é Deus quem tem o direito de dar e de tirar a vida. A vida ela é preciosa porque a humanidade, ela carrega a imagem de Deus. Eu e você somos a imagem de Deus. Agora, o que é preciso pensar é que nós vivemos dentro daquilo que o Papa João Paulo II, em 1995, disse, que nós vivemos uma cultura de morte. Ele disse isso para enfatizar a necessidade da preservação da vida, em 1995. Uma cultura de morte é aquela em que o cinema, por exemplo, faz com que a morte seja algo engraçado. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente já deu risada com aqueles personagens legais que estão matando, aqueles personagens legais que estão batendo na cara um do outro, o quanto que a gente dá risada com isso? Tudo isso é forma de violência e é a quebra do mandamento. Quantos de nós ficamos entusiasmados com aqueles filmes de faroeste, o Bang Bang, e a gente vê gente caindo de cima da casa e tantas outras coisas, e aquilo excita a gente. Essa é a cultura de morte que a gente vive, onde o mandamento do Senhor foi banalizado. A gente já não pensa mais no mandamento. Quando a gente assiste algum tipo de filme como esses, e que trazem a morte como algo normal e engraçado. A gente tem um crítico do cinema, Michael Medved, que ele diz o seguinte, abre aspas, a tendência atual é tornar a lesão corporal um tema de alegria, fecha aspas. É o que se produz hoje no cinema, é o que a gente assiste. A gente vê violência em cima de violência, violência de homem com mulher, e toda forma de agressão, e a gente se alimenta disso, não apenas a gente, porque os nossos filhos também estão na sala assistindo com a gente, excitados com todo aquele troca de tiro e com tudo mais que aparece.
e vendo e sendo ensinados dentro dessa cultura de violência. Nós já não preservamos os nossos filhos dessas cenas de violência, porque se tornou banal. Matar, assassinar se tornou algo banal, faz parte da nossa cultura. Assim como a gente vê, por exemplo, o aborto se tornando normal entre os cristãos. Não é normal para os cristãos. A Bíblia dá uma direção em relação à vida. O aborto, na visão, na perspectiva cristã, é quebra do mandamento. É quebra do 6º mandamento. É um assassinato sendo cometido, porque nós temos uma vida gerada no ventre. A gente tira o direito daquela pessoa nascer, crescer, se desenvolver. O aborto é uma forma de quebrar o mandamento, mais uma das formas de quebrar o mandamento. O Salmo 139, o salmista reconhece que Deus o formou no ventre da sua mãe, e que Deus o conhecia quando ele ainda era uma substância informe. Um feto, gerado num ventre, vida gerada por Deus. E que a gente hoje torna isso como algo, cada um tem o direito de fazer o que bem entende. Segundo o mandamento do Senhor, quem faz isso bem entendendo ser a sua própria vontade, está quebrando o mandamento. Essa é a cultura de morte em que nós estamos inseridos. Jesus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 21 a 26, ele ensina a abrangência desse mandamento. Porque nós não estamos falando apenas de um ato externo. Jesus vai ensinar no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, que o ódio é uma forma de assassinato. Aquilo que você sente aí dentro. Talvez por um político de esquerda ou de direita. Esse ódio que tem dentro do seu coração, Jesus diz que isso é o mesmo que assassinar um irmão. Ou assassinar o próximo. Esse ódio que a gente sente dentro do coração, o Senhor Jesus, ele diz que isso é a quebra do mandamento. Não apenas isso, a gente aprende, por exemplo, em Lucas, capítulo 10, que a omissão, quando a gente deixa de fazer o bem para que a vida seja preservada, isso também é a quebra do mandamento. Vocês se lembram do texto em que Jesus conta a parábola do bom samaritano? 2 religiosos passaram e viram um homem quase morto. E eles deram de ombro. Aí um samaritano toma aquele homem e ele cuida daquele homem. E a palavra das Escrituras, Jesus vai dizer, faça igual ele fez. A nossa omissão em relação à preservação da vida e à preservação da soberania de Deus também é a quebra do mandamento. A gente quebra o mandamento quando a gente não se posiciona, dizendo que a gente é contra o aborto, contra o assassinato, contra esse tipo de crime. E aqui, um parêntese, as Escrituras mostram que homicídio culposo também é considerado quebra do mandamento. A gente tinha, no Antigo Testamento, algumas passagens que mostram pessoas que mataram alguém sem a intenção e que também foram consideradas culpadas. Então, o assassinato, a morte de maneira ilegal, também o ódio, a omissão, todas essas coisas se mostram para nós como quebra do mandamento. E aí você precisa pensar sobre o seu coração, porque talvez seja muito fácil para você dizer que você não é como os criminosos que aparecem na televisão, os homicidas. Talvez você tenha visto aí um homem que matou um gari recentemente, se escandalizado com a ação dele. Mas a gente sempre tem a tendência de considerar aquele crime maior do que aquele que a gente está cometendo aqui dentro. Mas Jesus está colocando assim, colocando como quebra do mandamento, de igual modo. Então é importante você considerar o seu coração. É muito importante que você faça uma reflexão sobre aquilo que está dentro do seu coração. Jesus disse que se você tem algum problema com algum irmão, você não deve trazer a sua oferta aqui. Você tem que primeiro resolver isso com ele. Tem a ver com a abrangência desse mandamento. Percebe?
Essas coisas que acontecem no interior também são aplicadas dentro do mandamento, como quebra deste mandamento. Agora, eu quero que você pense bem sobre isso. Porque se você comete algum assassinato no seu interior, eu quero te conduzir ao texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, 21, nós leremos o versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Veja o que está escrito. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, você que talvez entende que o ódio do seu coração, a raiva que você carrega no seu coração de alguma pessoa, ela é menor do que alguém que está cometendo algum tipo de homicídio. Jesus está dizendo que o problema do seu coração também é a quebra do mandamento, também é um assassinato. E o texto está dizendo que aqueles que são assassinos, o que cabe a eles é o lago de fogo, de enxofre, de dor, o inferno. O que mostra para nós que este mandamento nos coloca numa condição um tanto sensível. Um tanto sensível. Agora, talvez a gente pergunte, dentro deste contexto de cultura de morte, como guardar o mandamento? A gente pode guardar o mandamento? A gente fez algumas citações aqui de filmes, coisas do tipo. A gente pode guardar o mandamento, talvez ensinando essa geração de crianças a resolver conflitos sem violência. A gente vai ensinar os nossos filhos a resolverem conflitos não sentando a mão no outro, não ensinando os nossos filhos a bater, a agredir. É uma forma da gente guardar o mandamento. Educar os nossos filhos no que diz respeito ao mandamento, falar, não, meu filho, a violência não é o caminho, a gente não pode ensinar a violência. A gente pode guardar o mandamento fazendo denúncias de casos de violências que a gente encontra. A gente pode guardar esse mandamento orando pela paz. A gente está vendo os rumores de guerra que se encontram diante de nós. A gente pode orar, por exemplo, pela paz nos estados do Brasil, em cidades que a gente conhece, aqui na região de Ribeirão Preto, bairros que são tidos como bairros violentos, que vocês nem querem passar por lá, porque temem a violência. Ore por esses bairros. Ore para que a paz alcance esses lugares, para que a graça de Deus se manifeste dentro daqueles lugares, para que seja reduzido o número de homicídios e de crimes. Ore pela paz, ore pela segurança, é uma das maneiras da gente guardar o mandamento. Ensine as pessoas, quando vocês virem manifestações de violência, se oponham a elas. Fale deste mandamento, ensine a lei de Deus. É uma das maneiras da gente guardar o mandamento. Próximo mandamento, versículo 14, não adulterarás. Tudo isso tem a ver com o nosso próximo. Não adulterarás, o versículo 14, o sétimo mandamento. A quebra deste mandamento significa infidelidade conjugal. Este mandamento está falando diretamente sobre a relação matrimonial, a infidelidade dentro do matrimônio. Vocês sabem qual é a punição para quem quebra este mandamento dentro do contexto de Israel? O texto de Levítico, capítulo 20, versículo 10, vai dizer que aquele que foi pego em adultério deve ser morto, o adúltero e a adúltera. Agora, vocês nunca pararam para pensar que essa punição ela é um tanto dura? Vocês talvez se perguntem, nossa, mas, o adultério e então morte? Morte do homem e morte da mulher? O apedrejamento, é essa a punição? Sim, é essa. Talvez você não saiba a razão por que esta é a punição. E aí eu queria poder falar com você.
Porque quando nós falamos da quebra deste mandamento, nós estamos falando da profanação da Trindade. Nós estamos falando da profanação do Deus Pai. Quando a gente encontra, por exemplo, o Antigo Testamento, comparando o relacionamento entre Deus e o seu povo por meio de um casamento. Sim, o casamento reflete a glória de Deus. E as Escrituras mostram, Jeremias capítulo 3, Oséias capítulo 2, Malaquias capítulo 2, os profetas anunciando e dizendo que o relacionamento de Deus e do seu povo se dá como num casamento. Até linguagens sexuais os profetas usam para dizer que o povo de Israel tem se prostituído, se relacionando com outros povos. É uma linguagem de relacionamento sexual que a Bíblia diz. E uma vez que o homem quebra este mandamento, ou a mulher quebra este mandamento, ele está profanando o nome do próprio Deus. Não apenas o nome de Deus, mas a quebra deste mandamento, ela também profana o nome de Jesus. Porque a gente aprende no Novo Testamento, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 e 15, que o nosso corpo é membro de Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, o que significa dizer que quebrar o mandamento é profanar o corpo de Jesus, não apenas Deus Pai, mas também Deus Filho. Olha o que mais, no mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 18 a 20, vão ensinar para a gente que a quebra deste mandamento profana não apenas o Deus Pai, o Deus Filho, mas também o Deus Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não sabem que vocês são morada, templo do Espírito Santo? Entregar os nossos corpos à imoralidade sexual é profanar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não espere carinho de Deus. Não espere boa vontade de Deus para quem quebra este mandamento. A punição é morte. É morte. É a ira de Deus, porque é o nome de Deus que está sendo blasfemado. É o nome de Deus que está sendo blasfemado com a profanação do seu nome, da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, como os demais mandamentos, Jesus vai mostrar para a gente no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dos versículos 27 a 32, que existe uma abrangência também no que diz respeito a este mandamento. Que não quer dizer apenas o casal, marido e mulher, quebrar o mandamento. Jesus vai ensinar que não são apenas ações exteriores, mas também ações internas, que quebram este mandamento. O que significa dizer que a gente pode quebrar esse mandamento fazendo uma leitura, talvez, de uma literatura sexual, pornográfica, algo que fomente os nossos maus pensamentos, ou pensamentos maliciosos. A gente quebra esse mandamento quando tem acesso a conteúdo erótico. É quebra desse mandamento também quando a gente conta aquelas piadas imorais de cunho sexual. É quebra desse mandamento. É quebra desse mandamento também fantasiar relacionamentos. Fantasiar relacionamentos sexuais com pessoas que talvez a gente vê na mídia, que a gente vê em filmes, novelas, coisas desse tipo. Agora, se a gente vê por um lado, em 1995, o Papa João Paulo II falando de uma cultura de morte, a gente também deve falar dessa cultura de imoralidade sexual dos nossos tempos. As universidades, elas estão promovendo festas para o sexo. Sim, os nossos filhos, jovens, estão sendo enviados a faculdades, às universidades, e existem festas programadas para orgias. Isso é quebra do mandamento. A mídia, ela produz conteúdo sexual em massa.
E a gente consome tudo isso sem qualquer tipo de filtro, sem qualquer tipo de constrangimento. Talvez ainda alguns pais, um pouco mais antigos, ainda se sintam constrangidos de assistir algum filme perto dos seus filhos mais novos. Talvez. Talvez. Mas assistem também. Continuam assistindo o conteúdo de cunho sexual em massa. A indústria pornográfica, ela investiu rios de dinheiro em revistas, isso lá, tanto na década de 80, 90, não apenas em revistas, mas também em linha telefônica. A turma ligava para poder falar de sexo, para ouvir, fazer sexo por telefone. Essas coisas faziam parte da realidade cultural. Não apenas isso, a gente vê o conteúdo pornográfico na televisão, na internet, no celular agora. E aí eu preciso dizer aos pais, pais de crianças, vocês que entregam os seus filhos para terem um celular na mão, eu preciso dizer, por mais que vocês queiram fiscalizar, os filhos de vocês terão acesso ao conteúdo. Cedo ou tarde eles terão acesso a esse tipo de conteúdo sexual, pornográfico. A melhor medida talvez seja evitar que eles tenham contato com o celular. Talvez a melhor medida seja evitar que eles tenham contato com a internet. Quando tiverem, talvez na sala, no quarto com vocês, acesso. A gente precisa pensar na quebra desse mandamento, sim ou não? Uma vez que a quebra desse mandamento é considerada a profanação do nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, quando ele fala da quebra desse mandamento, ele usa uma palavra no grego que talvez vocês vão fazer rápida assimilação. A palavra no grego é porneia. Sim, daquilo que hoje a gente chama conteúdo pornográfico, pornô, e tem a ver com o cunho imoral, sexual. Jesus está falando da imoralidade sexual, portanto. E que a gente deve se preservar e fugir de tudo isso. Quando Jesus está falando de porneia, a linha que Jesus está ensinando diz respeito à fornicação. E o que é a fornicação? A fornicação é a intimidade para o casamento sendo praticada ou desfrutada para quem vive fora do casamento. Isso é fornicação. Que jovens, não mais apenas jovens, até mesmo adolescentes, estão se entregando. E isso é a quebra de mandamento. Casais, namorados, pessoas que não assumem um relacionamento, um casamento, como as Escrituras dizem, como a nossa lei ensina, que você deve ser casado, legalmente casado. Pessoas que não vivem essa realidade, mas que vivem e praticam o sexo, desfrutam do sexo. Tudo isso é considerado fornicação, porneia, quebra do mandamento. Vocês percebem a abrangência? O quanto isso estreita e deixa a gente numa condição um tanto sensível? Por que tudo isso é colocado diante de nós? Porque nós somos chamados para a pureza, meus irmãos. Nós somos chamados para a pureza, para a integridade sexual. O texto de Paulo, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos chamados para a santificação. Chamados para a santificação, e para isso é necessário se abster de toda a imoralidade sexual. Se abster de tudo aquilo que é impuro. As Escrituras mostram isso para a gente. E como é que talvez nós podemos guardar esse mandamento? Eu diria, evitando a intimidade inapropriada. Intimidade inapropriada. Você que é casado, não fica de lero-lero com o rapaz ou com a moça
do trabalho. Intimidade inapropriada leva à quebra do mandamento. A quebra do mandamento normalmente não se dá diretamente com o sexo, mas é com essa intimidade, com esse chamego, com aquela conversinha aqui, com uma conversinha ali. É assim que se inicia, até que a gente chega à consumação. Então, evite esse tipo de intimidade inapropriada para você não quebrar o mandamento. Evite a intimidade inapropriada quando você estiver no íntimo, dentro do seu quarto, com o celular ou com o computador, para ter acesso a conteúdos pornográficos. Evite o tipo de intimidade inapropriada, porque se esse texto, esse mandamento fala sobre não adulterar, a gente precisa entender que o casamento foi dado para que a gente desfrute de todas essas coisas. Para que a gente desfrute de uma intimidade que Deus criou para ser. Então esse é o lado positivo do mandamento. O lado negativo é não quebre o mandamento. O lado positivo é desfrute disso marido e mulher dentro da condição matrimonial, dentro do relacionamento conjugal que Deus estabeleceu para ser o esplendor da sua glória. O 7º mandamento, portanto, diz que nós devemos nos guardar, evitando uma intimidade inapropriada e não profanando o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O 8º mandamento, não furtarás, o versículo 15. A palavra que nós encontramos no hebraico, ela vai dizer, ou ela tem a ideia, a conotação de você se apropriar da propriedade de outra pessoa. Isso não é permitido e é o que o Senhor Deus orienta ao seu povo. Aqui também, este mandamento tem uma semelhante abrangência, que vai além de você ir, talvez dentro do mercado, pegar ali um pacote de bombom, de chocolate, colocar no bolso e sair sem pagar. Vai muito além disso. Esse mandamento ele vai além das práticas de extorsão, estelionato, vai além de arrombar, assaltar, sequestrar, furtar. É quebra desse mandamento também uma falsa declaração de imposto. É quebrar esse mandamento. A gente encontra também a quebra desse mandamento quando o governo não usa os recursos que ele tem para ser gasto no setor público. O próprio governo quebra o mandamento quando ele desperdiça dinheiro que deveria ser aplicado, talvez na área da saúde, na área da educação. Tudo isso é quebra do mandamento. A quebra desse mandamento, ele se dá também no ambiente de trabalho, quando a gente dá um atestado falso, ou quando, de repente, a gente, dentro de um período de 8 horas de trabalho, a gente fica com conversas alheias, olhando o celular 2, 3 horas durante o tempo de trabalho. É também a quebra desse mandamento, porque o cristão deve trabalhar arduamente. Lembra que a gente falou, 6 dias trabalharás? A gente deve se dedicar ao trabalho. E quando a gente faz isso, a gente está roubando de alguém, roubando o tempo de trabalho, o tempo de produção de alguém. Isso se dá também quando os empregadores exigem mais do que está no contrato. Empregadores também roubam, também quebram o mandamento quando eles exigem horas a mais dos seus funcionários. Exigem mais do que o contrato diz. A quebra do mandamento se dá também por meio do crédito. Os bancos que cobram juros abusivos, sim, juros abusivos também se fazem dentro da perspectiva cristã como a quebra deste mandamento. Como é também o cristão que empresta dinheiro com juros visando lucro. O cristão que empresta dinheiro visando lucro, obter lucro para aquele que ele está emprestando, também quebra esse mandamento. Aqui a gente aprende com esse mandamento algo importante, especialmente para o nosso contexto de discussões políticas, porque esse mandamento ele indica que as pessoas têm o direito de possuir a propriedade privada. Sim, meus irmãos,
Propriedade privada é um benefício de Deus, é uma bênção de Deus, que você não pode tirar do outro que tem, que possui. O que Deus concedeu ao próximo não pode ser tirado dele, ele tem o direito de possuir. E nós quebramos, ou quando quebramos esse mandamento, nós estamos mostrando duas coisas. A primeira, que nós não confiamos em Deus. A quebra desse mandamento diz que nós não confiamos em Deus para prover para nós. Por isso nós roubamos. Por isso nós tiramos do outro, seja o tempo, seja o dinheiro, seja o que for, seja um objeto. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos que Deus pode prover na nossa vida como Ele proveu na vida de outra pessoa. E aí a gente precisa usar de algum meio. Uma segunda maneira é que a gente comete um ataque à providência de Deus para o próximo. Porque o que o próximo tem, o Senhor Deus permitiu que ele tivesse. Quando eu tiro dele, eu estou atacando aquilo que Deus providenciou. É quebra do mandamento. Por isso nós não devemos furtar. E como nós podemos guardar esse mandamento? Jerry Bridges, ele dá 3 atitudes importantes para a gente refletir esse mandamento, e eu queria fazer menção dessas 3 atitudes aqui. A primeira é a de um ladrão, a segunda de um egoísta, e a terceira é uma atitude espiritual. Então, Jerry Bridges, ele vai dizer que a atitude do ladrão é a seguinte, ele diz, o que é seu é meu, então eu vou pegar. Esse é o ladrão. Ele vai dizer que a atitude do egoísta é assim, o que é meu, então eu vou guardar. A terceira atitude é a atitude espiritual, ele diz, o que é meu é de Deus, por isso eu vou compartilhar. Este mandamento, não furtarás, ele dá a nós também a perspectiva positiva, porque aquilo que Deus nos concedeu deve ser bem gerido. O nome disso é mordomia. Nós não temos nada. O que nós temos é de Deus. E nós, como bons mordomos, nós precisamos gerir bem aquilo que Deus nos concedeu. Casa, trabalho, comida, dinheiro. Então, quem gasta deliberadamente, loucamente, quem gasta demais está quebrando esse mandamento. Porque aquilo que Deus te deu, você não está gerindo bem. É muito mais abrangente. Então, quem é usura, sabe? Do tipo que vê alguém dentro da comunidade, às vezes passando alguma necessidade, não enfia a mão no bolso para poder auxiliar, também está quebrando esse mandamento. Porque você está colocando o seu irmão numa condição de tentação. Porque o pobre, conforme as Escrituras dizem, o pobre ele é mais tentado a roubar. O livro de Provérbios vai dizer isso. Ele é mais tentado porque ele está passando necessidade. Isso acontece quando a gente não condiciona os nossos irmãos terem alívio das pressões e opressões que eles têm sofrido. É muito abrangente. E aí a gente percebe o quanto a gente furta. A gente furta do Senhor de muitas maneiras. O livro de Apocalipse, de Malaquias, o profeta Malaquias, vai ter o povo de Israel ouvindo do profeta o seguinte, vocês têm roubado de Deus. E o povo é tão sem vergonha que pergunta, conforme o texto de Malaquias, mas no que nós temos roubado do Senhor? E aí o profeta responde, nos dízimos e ofertas. Nos dízimos e ofertas vocês têm roubado do Senhor. Porque aquilo que pertence ao Senhor, vocês não têm trazido à casa do Senhor de modo digno. O que precisa ser dito é que Deus sabe o que você faz aqui. E aí você não precisa dizer para ninguém o que você está fazendo ou deixando de fazer quando você contribui. Isso é o relacionamento seu com Deus. A igreja não tem que ficar aqui te colocando na parede e te mandando dar dízimo e oferta. É você que precisa considerar se você tem roubado do Senhor, se você tem tirado da parte dele. E aí você precisa refletir a respeito disso também. E o último mandamento
que nós encontramos, o 9º mandamento, no caso, desses 4 que nós estamos estudando hoje, é não dirás falso testemunho, versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento, o contexto dele se dá dentro de um tribunal. Por que é dentro de um tribunal? Porque está sendo dito aqui pela perspectiva do sistema judiciário de Israel. Israel, ele tinha com a lei do Senhor a necessidade de 2 ou 3 testemunhas para que alguém pudesse receber qualquer tipo de sentença. O que significa dizer isso? Esse mandamento preservava a pessoa de receber uma sentença, por exemplo, de morte, de maneira injusta. Então, havia necessidade de 2 ou 3 pessoas para irem lá e dizer a verdade. Então, esse mandamento, ele tem um teor jurídico, ele tem uma questão judiciária, porque fazia parte do sistema judiciário de Israel. Isso é tão interessante, a gente vê no livro de Deuteronômio, por exemplo, o capítulo 19, versículo 15, sendo dito que era necessário a presença de 2 ou 3 testemunhas para a aplicação de uma sentença. O capítulo 17 de Deuteronômio vai dizer que nunca alguém poderia ser sentenciado de morte pela acusação de uma só pessoa. Isso é preservação, é segurança jurídica. O Senhor Deus é bom e Ele quer preservar os inocentes. Ele quer preservar aqueles que andam em santidade, aqueles que andam em verdade. Então, para isso é necessário pessoas que vão dizer a verdade diante de um tribunal. Um detalhe interessante, que a pessoa que faz a acusação, que trazia a acusação, conforme a gente vê em Deuteronômio capítulo 17, ela deveria ser a primeira pessoa a apedrejar. Sabe o que isso significa? Que é muito fácil você chegar aqui e contar mentira a respeito de alguém. Mas talvez você puxar um revólver e ter que atirar nessa pessoa, porque ela cometeu algo que é digno de morte, talvez você se sinta receoso de fazer. Era essa a ideia de preservação. Se você acusa, você precisa acusar na consciência de que, se você estiver falando mentira, você está quebrando 2 mandamentos. Você está assassinando uma pessoa inocente e você está trazendo um falso testemunho. Então, o que esse mandamento ele tem como ênfase? A verdade. Acima de tudo é a verdade. O lado negativo é não diga falso testemunho. O lado positivo é nada além da verdade. É isso que deve estar na boca do povo de Deus. O mandamento ele preserva a verdade no meio social, a verdade dentro dos nossos relacionamentos. A testemunha deve dizer somente a verdade, e olha que interessante, o acusado tinha que confessar o seu crime. Então, é somente a verdade diante do tribunal. Isso é a preservação. Todos os envolvidos estão comprometidos com a verdade. Agora, não é só para o tribunal. Lembra que os mandamentos eles são sempre mais abrangentes do que a gente lê. Eles são mais abrangentes. E aqui, quando a gente fala dessa abrangência, a gente está falando de mentira também. Então, vai além do tribunal. Vai além do tribunal e se estende sobre as praças, sobre as casas, sobre os jornais, sobre a mídia, quando se diz mentira. Agora, o que é mentir? Existem maneiras de mentir. Mentiras grandes e pequenas existem. E a gente pode mentir quando a gente oculta detalhes para receber algum tipo de vantagem. A gente conta uma verdade, mas a gente está suprimindo alguns detalhes a fim de obter vantagem. Isso é quebrar o mandamento. Se a gente suprime detalhes que fazem com que a gente que a gente tenha vantagem e outra pessoa seja prejudicada, isso é mentira, é quebra do mandamento. A gente mente quando, olha só, a gente exagera nas nossas realizações pessoais.
Sabe assim? Cara, hoje eu preguei demais. Que exagero. Preguei muito tempo, isso é verdade. A gente exagera, às vezes, naquilo que é bom para a gente. Mas olha o outro lado. A gente, às vezes, exagera quando a gente vai contar alguma coisa que alguém errou. A gente quer enfatizar, mostrar que ele errou para todo mundo. Isso também tem a ver com a quebra desse mandamento. Porque a gente está trazendo prejuízo para alguém. A gente quebra esse mandamento quando a gente induz alguém ao erro. A gente quebra o mandamento quando a gente inventa uma fofoca. A fofoca também é quebra do mandamento. Tiago capítulo 3, versículos 6 a 8, vai dizer que isso aqui, ó, é um problema sério. Isso daqui, ó, a língua é terrível. Tiago vai dizer, e o apóstolo Paulo vai mostrar, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai alertar a igreja contra brigas, calúnias e mexericos. Vocês já viram isso aqui dentro? Não, né, gente? Porque isso é quebra do mandamento. Mexerico, conversinha de canto aí, mexerico. O apóstolo Paulo está alertando a igreja que isso é mal, isso é malicioso. Ele vai dizer na igreja da Galácia, no capítulo 5, 19 a 20, que discórdias e dissensões são obras da carne, dessa carne que quebra o mandamento. Efésios capítulo 4, 31, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente deve fugir de blasfêmias e malícias, conversas com um teor impuro. Foge dessas coisas, que isso não seja mencionado por vocês. Então, é um alerta para que a igreja se livre dessas coisas, dessas práticas malignas, que às vezes se instauram dentro da igreja, dentro das nossas casas, familiares, que às vezes produzem esse tipo de coisa, e que geram mal, geram contendas. Então, prejudicar a reputação de alguém é quebrar esse mandamento. Se você está contando alguma coisa a respeito de alguém com a intenção de manchar a imagem dessa pessoa, você está quebrando esse mandamento. A reputação, conforme a gente vê em Provérbios, capítulo 22, versículo 1, a reputação é ouro, gente. E quando você mancha a imagem de alguém, para essa pessoa limpar, é muito difícil. É muito difícil. Então, você deve preservar a reputação das pessoas, preservar a reputação do seu próximo, não falando mal de alguém, falando mal de pessoas, falando mal de irmãos. O Salmo 15, por exemplo, os versos 1 a 3, a gente tem algo que a gente deve considerar para a gente caminhar para a nossa parte final. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quem habitará no seu tabernáculo? Como o presbítero Adilson mencionou aqui, quando ele leu o texto para a nossa confissão de pecados, eu digo, eu não posso habitar, não sei vocês, eu não posso habitar no tabernáculo do Senhor, porque eu quebro esses mandamentos, eu não sei vocês. Eu tenho convicção de que muitas vezes eu quebro esses mandamentos. Agora, quem é que vai entrar no santo monte do Senhor? O que vive com integridade, o que não difama a sua língua. Entre outras coisas, a gente vê Apocalipse, novamente, capítulo 21, versículo 8, que os assassinos, que a gente tem mencionado aqui, e os mentirosos, o que cabe para eles é o fogo e o enxofre. Capítulo 22, versículo 15, vai dizer, fora do reino de Deus,
ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não vai entrar. O mentiroso não vai entrar. Não vai herdar o reino de Deus. A quebra dos mandamentos tem consequência, meus irmãos. E a gente precisa considerar isso. Talvez você fique com algumas dúvidas e eu gostaria de dizer, como então a gente guarda esse mandamento? A gente pode pensar algumas coisas, tá? Você pode pensar na hora de falar, na hora que você tiver para falar alguma coisa, algum tipo de mentira, você pode dizer, eu devo dizer isso nessa conversa? Faz essa pergunta. Será que eu devo falar isso nessa conversa? Eu devo dizer essas coisas que eu estou para falar, elas são verdades? O que eu tenho para dizer para alguém aqui agora é verdade? Se não é, volte atrás. Não fale. O homem que domina a sua língua é um bem-aventurado. Até o insensato se passa por sábio quando ele fica de bico calado. Pensa assim, se fulano tivesse aqui, eu ia falar dele desse jeito? Se ele tivesse, talvez eu não falaria. Então, dá um passo para trás e não fala. Talvez assim você vai conseguir guardar o mandamento. E eu preciso dizer, ouvir fofoca também é maligno. Ouvir quem está falando é maligno. Então, interrompa. Se alguém chegar para você com uma fofoca, você diz, espera aí. Deixa eu trazer a pessoa aqui e aí a gente continua a conversa. Ou então, não, espera aí. Eu não gosto de fofoca. Eu não quero saber desse assunto. Vamos evitar essa conversa. Seja franco. Guarde o mandamento. Guarde o mandamento, preserve isso. Fale a verdade num mundo de mentiras. Esse mundo é um mundo contaminado por fake news, por mentiras. Veja que talvez isso suscite como dúvida, eu gostaria de responder de púlpito. Histórias e piadas, pastor. Então eu posso contar aquela mentirinha? Os teólogos estudiosos desse texto vão dizer que se a gente conta uma história sem causar prejuízo, sem levar alguém a ser ofendido, que sejam histórias fantasiosas, piadas, a gente não quebra o mandamento. Outro dia eu brinquei com a Lara com alguma coisa lá em casa, ela falou, tá mentindo, né, pastor? O nome disso, Lara, é xiste, é só um gracejo, é uma brincadeira. A gente não quebra o mandamento quando a gente não está prejudicando ninguém. Por isso a gente pode criar histórias, contar fábulas, desde que a gente não gere prejuízos. A gente cria histórias, as nossas crianças criam histórias. A gente só precisa corrigir quando isso traz grandes prejuízos. E filhos mentem, a gente precisa corrigi-los e ensiná-los a verdade. Meus irmãos, a verdade sempre a verdade. Mas a gente vai encontrar na Bíblia exemplos como de Sifrá e Puá. Quem sabe quem é Sifrá e Puá? Lembra das parteiras de Moisés? Elas precisaram contar uma história para que Moisés não fosse assassinado dentro daquele contexto de genocídio pelo faraó. A gente tem também a história de Raabe, que para poder preservar os espias que estavam ali, ela precisou também contar uma história. A Bíblia não os condena, embora isso a Bíblia deixa claro que o nome disso é falsidade. Embora isso, eles agiram com falsidade, agiram com esperteza. Embora a Bíblia não os condene por isso, não deixa de ser falsidade. E a gente não deve querer se justificar pelas nossas mentiras. É isso que eu estou querendo dizer. O que é mentira. E a gente deve fugir disso sempre. A verdade sempre, meus irmãos, é o que esse mandamento suscita para nós. A verdade sempre. Por que a verdade sempre? Porque Deus é verdade. E nós viemos aqui adorar o Deus da verdade. Não é isso que Romanos capítulo 3 diz? Que Deus é verdadeiro.
que Deus é verdade. Não apenas isso a Bíblia diz, mas que Jesus é a verdade. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou a verdade. A gente vai encontrar também na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6, que o Espírito é chamado de o Espírito da verdade. E na oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, a palavra vai ser dita: a tua palavra é a verdade. O nosso Deus é um Deus de verdade, a Bíblia é a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade, Jesus é a verdade. Por que nós, que somos o povo da verdade, vamos viver em mentira? Então, meus irmãos, a quebra do mandamento, a gente percebe que tem abrangência e sempre é detestável diante de Deus. Deus odeia e pune a quebra do mandamento. O texto da primeira carta de João, capítulo 1, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Então, se talvez você acha que esses mandamentos, você não os quebra, talvez você esteja se enganando. É melhor fazer aquilo que o versículo 9 de João diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. É melhor você confessar o seu pecado. Confessar o seu pecado da mentira, confessar o seu pecado do furto, confessar o pecado do assassinato e do adultério. Confesse esses pecados. Você já matou? Você já adulterou? Você já roubou? Você já deu falso testemunho? A cruz era um lugar para ladrões. Na cruz, nós encontramos pessoas que recebiam a sentença por causa de roubo. Ladrões, criminosos, eram crucificados. E no dia em que Jesus foi crucificado, havia 2 ladrões crucificados. Um à sua direita, um à sua esquerda. Mas eu queria que você pensasse o seguinte, e você entendesse isso. Se Jesus assumiu o seu lugar naquela cruz, então nós tínhamos 3 ladrões ali. Não apenas 2. 3 ladrões. Porque Ele levou sobre si os seus pecados. Se você tem Jesus como o único que pode te salvar do adultério que você cometeu, do assassinato que você cometeu, da mentira que você contou, do furto que você cometeu, se você consegue entender que a punição para a quebra desses mandamentos é a morte, você precisa olhar para Jesus como um terceiro ladrão, como aquele que vai morrer no seu lugar, como aquele que vai morrer como assassino no seu lugar, como aquele que vai morrer como adúltero no seu lugar, porque Jesus nunca pecou, Ele nunca quebrou nenhum dos mandamentos, Ele é santo. Mas você que quebra o mandamento e que confessa os seus pecados, você está dizendo a Deus que na sua condição você se reconhece como pecador, que Deus é verdadeiro e que a única verdade que você pode dizer diante de Deus agora é que você pecou contra Ele. Mas isso não te justifica se você confessa os seus pecados. Por quê? Porque Deus é justo e a aplicação da justiça de Deus é a morte. Então Jesus se torna o seu substituto naquela cruz. Foram, portanto, 3 ladrões, se Jesus é o seu substituto. Agora, se Jesus não assume o seu lugar naquela cruz, eu preciso te dizer, é uma má notícia. É uma má notícia. Se você não tem Jesus como Salvador da sua vida, diante da quebra de todos os mandamentos, a má notícia é que você não herda o reino de Deus. Porque assassinos não entram,
Mentirosos não entram. Adúlteros não entram. Quem quebrou o mandamento não entra. Não entra na presença de Deus. Somente aqueles que confessam os seus pecados. E hoje, se Jesus assume o lugar para você, se você confessa os seus pecados, eu só vou te dizer uma coisa: vai e não peques mais. Não são minhas essas palavras. São as palavras de Jesus para aquela mulher que cometeu adultério. Vai e não peques mais. Você que adulterou, que roubou, que assassinou, que mentiu, vai e não peques mais. Tenha Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, como aquele que morreu na cruz por você. Se você pudesse, coloque de pé para a gente orar. Eterno Deus, tenha misericórdia destes assassinos, adúlteros, mentirosos, ladrões que se encontram aqui. Tenha misericórdia. Misericórdia, Senhor Deus, pelas nossas faltas, pela quebra dos teus mandamentos. Seja misericordioso conosco e receba-nos por meio da tua graça, por meio do amor de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus. Receba-nos na tua presença, como filhos e filhas, purificados, perdoados dos seus pecados, e que agora podem retornar para suas casas em paz com o Senhor, em paz com a tua presença. Seja misericordioso conosco. Enche-nos do teu Espírito, para que a gente possa honrar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, com os nossos corpos, com a nossa língua, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Eu te peço isso nessa oração, Senhor Deus, por meio do teu Filho e no poder do teu Espírito Santo. Eu peço que o Senhor seja gracioso conosco. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.